Oi, saudade de vocês. Tudo bem? Sendo forte, sendo corajoso. Eu espero que você, nesse tempinho que eu não tenho gravado vídeo, você realmente esteja sendo corajoso e corajosa para enfrentar os desafios da vida que não são fáceis, mas com força, com coragem, com ânimo a gente consegue. Sabe aquele dia ruim? Aquele dia que parece que nada tem jeito, nada tem solução? Pois é, naquele dia que você acha que nada está acontecendo, você acordou, você teve mais uma oportunidade, você respirou. Isso significa que Deus está trabalhando na sua vida. Essa é a maior prova que Deus está trabalhando na nossa vida. Então, mesmo que aquele dia não esteja fácil, seja um dia ruim, seja um dia difícil, lembre-se, Deus sempre está com você. Não se esqueça jamais disso, tá bom? Bom, seja bem-vindo. Você que chegou hoje, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Eu dei uma sumidinha porque o YouTube às vezes nos causa um desânimo, né? Por causa dessa questão de jogar o vídeo na plataforma, né? De o algoritmo dar uns bloqueios em relação ao canal. Mas eu sempre disse pra vocês que eu não iria desistir. Então agora vocês vão ver vídeo com mais frequência. Às vezes a gente precisa respirar um pouco, não é verdade? E vamos continuar o que Deus ele nos destinou a fazer, né? Tem um propósito na nossa vida. E se a gente deixar de fazer, ninguém vai fazer pra gente. Então, a gente tem que tomar posse do que é nosso todos os dias, certo? Bom, você que precisa de um atendimento em todas as áreas da sua vida. Você quer curar feridas, entender por que coisas acontecem na sua vida. Bom, eu sou terapeuta, eu me formei na terapia da TRG, terapia de reprocesso generativo. E é uma terapia diferente, das demais convencionais, porque é uma terapia mais breve e com resultados, aonde a gente acessa lá atrás, a gente descobre que o seu inconsciente ele resiste a 400% de tudo. E ele é atemporal, ele não tem passado. Então, a gente vive aquela situação que nós vivemos lá com 5 aninhos, no presente, porque dói. Só que você não sabe disso. Isso influi nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas ações. Então, eu tô aqui para te ajudar. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo. Antes de fazer o vídeo, né? Inicial que eu quero dizer, aqui embaixo tem um link que você fala diretamente comigo e lá eu te aguardo pra gente agendar um horário, uma sessão, tá bom? Mas hoje eu quero gravar um título aqui, um tema, né, sobre exatamente um comentário que deixaram aqui no vídeo do canal e eu acho importante falar com vocês, que vocês vão entender que tudo tá ligado ao nosso posicionamento, ligado à nossa cura interior, à nossa cura emocional. A gente precisa equilibrar isso na nossa vida para que as coisas aconteçam. A gente precisa liberar daqui de dentro. Olha que interessante esse comentário aqui. Meu marido se divorciou de mim em 2019. Se juntou com a amante e teve uma filha com ela que tem 4 anos hoje. Fui muito humilhada e abandonada com meus 3 filhos, que na época eram crianças ainda mais velhos, já tinha 16. Após 2 anos ele me procurou e pediu para voltar. Veja bem, após 2 anos, ela ter sido humilhada, abandonada, ele procura, né? E aí ela aceita, olha só. E pediu para voltar e eu aceitei. E 2 semanas depois, ele voltou com ela. Sofri muito. Depois passou mais 2 anos, total de 4 anos. Ele veio atrás de mim pedindo perdão para voltar e eu aceitei. E já faz 1 ano que estamos juntos. Mas ainda não casamos novamente. Mas estou passando um deserto terrível com ele. Nesse tempo, a mãe dele me falou que foi a outra lá que jogou as coisas dele na calçada e expulsou ele da casa dela. Não deixa ele ver a menina. Falou que quando ela tiver com 8 anos, e hoje ela... Quando tiver só com 8 anos, desculpa. E hoje ela está noiva amante, né? De outro rapaz. Só que meu marido... não vejo arrependimento nele. Eu já peguei coisas no celular dele e isso me magoou muito. Desse mês pra cá, bebe, coloca os amigos à frente, fala até que me ama. Mas eu acho que facilitei demais e esqueci tudo o que ele me fez no início. Aí eu falo pra você, essa pessoa, ela tá vivendo mais de 4 anos uma situação, né? E aí a gente vê o seguinte, será que isso é realmente amor? Você parou já pra analisar tudo o que você sente?
Porque uma pessoa que humilha, abandona, rejeita, ela sempre foi assim. Ela só segurava para isso não transparecer, né? Para isso não ser gritante, mas essa pessoa sempre foi assim. Então, o que determina uma restauração acontecer, e eu falo isso nos meus atendimentos, são duas coisas, tá? Primeiro, é o arrependimento da pessoa que foi embora, um arrependimento genuíno. E segundo, a pessoa que fica, nós, que buscamos a restauração pessoal. Como essa restauração pessoal? Através de Deus, primeiro na nossa vida, porque a dor, ela nos faz levar para um propósito maior, né? E Deus, ele tem interesse em nos resgatar, salvar a nossa vida, né? E restaurar a nossa vida. Aí sim, as coisas acontecerem no futuro. Agora, eu quero te alertar uma coisa. Deus pode fazer, não quer dizer que Deus vai fazer. São coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque para fazer algo na minha vida, na sua vida e na vida daquela pessoa, existe uma decisão de querer. E esse querer, ele precisa ser vindo do arrependimento, porque o arrependimento, ele mostra, né? Ele dá frutos, né, na verdade, de arrependimento. A pessoa muda na sua atitude, na sua fala, até na forma de vestir. Você vê que realmente a pessoa está arrependida. Em contrapartida, a sua restauração pessoal. Por quê? Porque se você não se restaura, e como isso acontece? Deus, como eu disse, a sua conexão, voltar o seu relacionamento com Deus e você buscar ajuda. Não só espiritual, mas psicológica, fazer sim uma terapia. Hoje eu entendo dessa maneira, tenho certeza, porque a gente sozinho não consegue. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente cuida do espiritual. E como é que vai cuidar da mente? Que é onde é a nossa maior batalha. Entende? Então, essa pessoa, ela viveu um ciclo e até vive hoje de dependência emocional. Por quê? Primeiro, que eu falo pra vocês que a gente ensina o outro como nós devemos ser tratados. Então, à medida em que a outra mulher, né, foi colocando ele pra fora, ele foi voltando, né? Ela foi aceitando, não havia arrependimento. Talvez ele não sabia pra onde ir, se sentia ali, né, o porto seguro, sabia que ela estava ali disponível o tempo todo. E aí é claro que ele não vai admirar essa mulher, ele não vai valorizar e ele não vai amar, entende? Por quê? Porque ela ficou ali totalmente disponível. E tudo ok, porque ela queria a família dela. Tudo ok nesse sentido, ela queria a família dela. Então a gente entende. Só que a gente precisa querer da forma correta. A gente precisa aprender a colocar um ponto nas coisas, aonde Deus está falando, eu quero trabalhar, colocar um ponto. Porque senão você fica doente. Você fica num ciclo de dependência emocional, que foi o que aconteceu com essa mulher. Aí depois, vê bem, que ela separa, né? Ficou um pouco confuso ali o que ela explica, mas ela deixa bem claro isso, que ela separa, aí 2 anos ele volta atrás, ela aceita, depois ele volta pra casa da mulher, depois de 2 anos volta de novo e tá com ela e ela tá vivendo no deserto. Por quê? Não teve arrependimento da parte dele, entende? Então, gente, a restauração só acontece dessa maneira. Dessas duas coisas acontecendo. Fora isso, não se engane. Você vai pegar uma luta maior que foi o que como ela pegou. E aí, sobre o sentimento que eu falei. Gente, existe uma coisa que a gente confunde, é a dependência emocional. A gente cria, e eu fui assim, eu criava um rótulo, eu quero minha família, eu preciso, eu quero, e eu achava que era amor. Depois, quando a minha cegueira acabou, eu vi assim, que existia um sentimento, claro, mas a minha dependência emocional era muito maior. E a gente confunde amor com dependência. E, gente, uma base para um relacionamento, eu já falo isso pra vocês também, é o quê? Admiração, respeito, depois o sentimento. E ainda tem uma questão. Se aquela pessoa foi embora e fez de tudo, você já não respeita mais, você respeita ela como ser humano. Mas você já não tem aquela admiração, aquele respeito de falar assim, nossa, olha que mulher aquele homem. Então você precisa trabalhar em você. Por quê? Porque se você aceitar a pessoa, você não aguenta. Porque você vai lembrar, porque a gente fala assim, vamos liberar o perdão. Ok, a gente libera até o perdão, mas o perdão existe uma coisa muito interessante. Você fala assim, eu perdoei, mas o que causou, o que a pessoa fez, está registrado aí. E aí o que acontece? Você precisa trabalhar isso em você, porque se você não trabalha isso em você, a restauração não acontece de fato, entende? Então, hoje a separação, eu vejo ela como um propósito de Deus na nossa vida, porque se não dói, não há crescimento. Se não dói, você não muda, você não evolui, você fica nessa mesma dependência. E aí, pra finalizar, a pessoa fala assim, eu tô vivendo essa situação há 4 anos aqui,
pelo que ela relatou, tem mais de 4 anos. Mas por que ela tá vivendo? Foi Deus que permitiu? Deus queria que ela estivesse nesse sofrimento? Não, mas foi porque ela aceitou. Tem coisas, gente, que Deus quer trabalhar e fazer na nossa vida. Mas se a gente não tirar a mão, se a gente não permitir deixar ir, se a gente não arrancar da nossa vida, é impossível Deus fazer. Porque Deus pode. Lembra que eu falei? Deus vai, é diferente. Então muitas vezes Deus pode e quer, mas a gente não deixa. A gente coloca a mão, a gente fala, a gente aceita e aí a gente se perde. E aí a gente fica nesse ciclo. Na terapia, a gente fica repetindo padrões. E dentro, né, da palavra, a gente fica rodando no deserto. E não é isso que eu quero pra você. Então levanta, sacode a poeira, tome atitudes que tem que ser tomada, faça o que tem que ser feito. Isso ninguém vai fazer por você, é para o seu bem. E outra, sempre com Deus na direção, porque eu tenho certeza que Ele nunca falha e sempre está no controle. Então se Ele disse, faz. Se Ele não disse, espera, certo? Espera o momento que Deus ele fala com a gente nos mínimos detalhes. É porque a gente está tão focado que a gente não consegue perceber. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.